limite quando x vai para 1 da f de x. A f de x para a gente é só essa função agora que está representada no gráfico, que isso aqui é uma função por partes, né? Porque uma hora ela é constante, outra hora ela tem aqui um valor, outra hora ela é uma função crescente, decrescente, aqui é uma função decrescente, enfim. Ela é uma função que a gente utiliza, a lei da função tem várias partes, né? Dependendo do domínio, do intervalo, ela vai ter um valor diferente, uma funçãozinha diferente. Mas então vamos lá, vamos ver os dois casos aqui. O que acontece aqui em 1? Aqui eu tenho uma bolinha aberta, isso está significando... Bom, vamos ver os dois testes. Quando x aqui vai para 1. Então, o limite, quando x vai para 1 por valores maiores do que 1, ou seja, por aqui, se ele vem por aqui, eu estou pegando a função daqui, ó. A função está definida por valores maiores do que 1 aqui. E aí, esse valorzinho aqui, ó, é 1. Então, o limite da função por valores maiores do que 1 é 1. É igual a 1. E esse 1 aqui, inclusive, como essa bolinha aqui é fechada, ele é o próprio f de 1, que é onde a gente está querendo entender a função. Então, por aqui, está tudo certo. Agora, vamos ver pelo lado esquerdo. Então, limite, quando x vai para 1, pelo lado esquerdo da f de x. É igual, vamos ver. Se eu vier, eu vou apagar aqui um pouquinho para ficar mais... Se eu vier por valores menores do que 1, chegando perto cada vez mais de 1, eu estou vindo aqui, daqui a pouco eu estou vindo aqui, ou seja, o valor da função está se aproximando de 0. Então, esse limite aqui é 0. E não é igual ao valor da função quando x é 1, porque quando x é 1, a função é 1. Então, como esses limites aqui, tá, os limites laterais, são diferentes, então a função... Então, vou botar aqui f de x não é contínua. Onde? Quando o x está aqui tendendo para 1. Vamos lá. Não entenderam por que o 0 quando o x está indo para 1? Se eu estou vindo por esse lado aqui, ó, pelo lado esquerdo, tá? Que é isso que eu estou fazendo aqui. Estou vindo por valores menores do que 1, tá? O x está indo para 1 por valores menores do que 1. Estou indo para cá. Então, eu estou pegando um x aqui. Quando eu pego um x aqui, está aqui o valor de y. Quando eu pego um x mais para cá, está aqui o valor de y. Quando eu pego um x mais para cá, está vindo para cá. Vejam só, é esse valor aqui, ó, que eu quero saber. Quando eu chego muito próximo aqui, ou seja, eu estou quase em cima dessa bolinha, quem é o valor de y? O valor de y é o que está aqui, ó, aqui, que é 0, tá? Vamos lá, agora a gente vamos ver quando o x vai para 2. Tá? Eu vou vir aqui para esse canto, porque senão não vai ter lugar. Limite, quando o x vai para 2... Pelo lado, vamos fazer o lado negativo aqui primeiro. Não, deixa eu botar o global primeiro, que senão vai ficar. Da f de x. Vamos testar. O limite, quando o x vai para 2 por valores menores do que 2 da f de x, vai ser. Então, eu vou para valor... o x está indo para 2, está cada vez se aproximando mais de 2, por valores menores do que 2. Tá? O 2, vejam que está aqui, ó. O valor da função que a gente encontra é essa bolinha aberta. Por valores menores do que 2, é isso aqui, ó. E o x é uma partezinha constante. Então, o x está indo para 1. Desculpa, o y, né? O valor da função está indo para 1. Quando o x se aproxima de 2, cada vez mais, de qualquer jeito, como é função constante, todo mundo é 1 aqui, tá? Então, esse limite aqui, lateral, é 1. Se o limite estiver sendo considerado quando o x vai para 2, mas por valores maiores do que 2, vamos ver o que acontece. Por valores maiores do que 2 é aqui. Por valores maiores do que 2, os x que a gente está pegando vem daqui, tá? E eles vêm, por exemplo, se eu estou com um x aqui, digamos que isso aqui fosse 2,5, tá? 2,5, o y está aqui, o valor da função é essa. Aí eu vou aumentando mais um pouquinho, aí aqui está o valor de y. Quando eu chego muito pertinho aqui do 2, o y está muito pertinho do 1 também. Então, esse limite aqui da f de x também é 1. Então, o que acontece aqui? Esses dois limites, tá? Eu vou escrever aqui. Os limites laterais são iguais.
Então, por um dos testes, já passou, ok. Mas qual é o segundo teste para dizer se é contínua ou não é? É que esse valor aqui que nós encontramos tem a definição na função. Quando eu ponho x igual a 2 na função, tem definição? F, o limite, tá? Esse limite aqui vai ser igual ao f de 2? O limite, quando x vai para 2, é igual ao f de 2? Pergunta. É igual? Não é igual. Então, como isso aqui falha, então a função, então daqui, com esses testes, eu concluí que f de x não é contínua. É contínua. Agora é para 3. Para 3 eu não vou me alongar muito, porque o 3 é bem fácil. Limite, quando x vai para 3, dá f de x. Bom, quando x vai para 3, aqui está o 3, a função vai... Ai, peraí, aqui faltou um negócio, gente. Eu não estava olhando para esse ponto aqui, ó. Tá? De qualquer forma, ela não vai ser contínua, mas olha só. O f de 2 exatamente é 2, não é igual esse limite aqui que é 1, tá? Tinha me esquecido desse ponto aqui de cima. Tem um valor definido para f de 2, existe um f de 2, mas não é igual ao limite, tá? Quando aqui o x é igual é 3, ou seja, eu estou chegando por 3 por aqui e por aqui. Pelos dois lados, eu vou chegando mais pertinho, a função está sempre indo para 2. Então, aqui é 2. Não tem nenhum problema ali. A bolinha é fechada, a linhazinha aqui é contínua. Então, ok, é 2 o limite. E o f de 3 é exatamente 2, porque a bolinha é fechada, então tem definição ali, tá? Então, é o caso mais fácil de ver quando é contínuo. Porque aí eu tenho a linha passando, seja ela curva ou reta, e a bolinha é fechada, daí fica fácil. Então, aqui, f de x é contínua quando x vai para 3. Então, vamos pegar aqui quando x é 4. Então, limite, quando x vai para 4, dá f de x. Esse aqui, que aqui não tem função aqui, ó. Não tem linha para quando a gente veio por 4 por valores maiores, não tem definição aqui da função, ó, não tem linha da função aqui. Então, como não tem linha, esse limite aqui não vai ser o mesmo que esse, porque esse aqui é um limite que não existe, porque não tem função ali, tá? Além disso, mesmo eu pensando só no lado esquerdo aqui, o valor da função para quando x é igual a 4 é diferente desse limite aqui, porque esse limite aqui, ele vai ser 1. Mas o valor da função quando x é 4 não é 1, o valor é bolinha fechada aqui embaixo, que eu nem sei qual é o valor, tá? É um valor menor do que 1 aqui. Então, esse limite aqui é um limite que não existe, tá? Um limite que não existe. Por quê? Porque o valor da função para quando x é 4 é diferente do limite da função só pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito nem tem função definida. Tá? Então, é um limite também fácil de ver que não existe. Não tem esse limite lateral e a função tem um valor para quando x é 4 e o outro valor para quando vem aqui pelo lado esquerdo de limite. Tá? Então, ela não é uma função contínua.